né? Boa noite a todos, agradecendo a presença de todos e agradecendo também a equipe do Inside, que ajuda aqui na nossa divulgação do evento. Coit, você tem a palavra, então. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu também agradeço ao Amâncio, né, pelo professor Amâncio, aí, por cuidar da divulgação e todo esse processo, né, que para mim é como se fosse mágica, né, de controlar esse Zoom aqui. E hoje, então, desculpa, como todos sabem, né, o webinar do Cisnano USP, ele visa aumentar, né, a comunicação entre a academia e as empresas, então, fomentando, né, o processo de amadurecimento e desenvolvimento de tecnologias para gerar inovações. O Cisnano USP, ele envolve vários laboratórios de pesquisa aqui, da USP Capital, da USP de Ribeirão Preto, assim como de São Carlos, e está fortemente focado, né, nessa área de saúde, né, meio ambiente e também de energia, né? E esse ano nós estamos tendo vários convidados ilustres, né? Nós tivemos na abertura a professora Ivone Mascarenhas, em seguida nós tivemos como palestrante o professor Henrique Toma, né? E hoje nós temos o grande prazer e a honra de termos a professora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, que, além de ser vice-coordenadora do Cisnano, é também a pró-reitora adjunta, né, de graduação da USP, né? Então, é realmente uma grande honra nós termos aqui hoje como a palestrante a professora Maria Vitória, que, sem dúvida nenhuma, é uma das pesquisadoras é um dos expoentes aqui do Brasil, né? Na área, não somente na área farmacêutica, né? Mas também na área de tecnologia e inovação, como vocês vão poder ver. Eu vou fazer uma apresentação breve da professora Maria Vitória. O currículo dela é muito extensa, né? Mas já dado o andar do tempo, né? Então, vou fazer uma breve apresentação mais formal. A professora Maria Vitória é farmacêutica, concluiu o doutorado em fármacos e medicamentos, né, pela Universidade de São Paulo, em 1994, e fez seu pós-doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra. E atualmente é professora titular da USP, né, como não poderia ser, né? Publicou mais de 160 artigos, tem um fator H de 42 no Google Scholar, e como... Coit, cortou o seu som, Coit. Você cortou o seu som acidentalmente aí. O seu som abre. Tá bom, abriu. Então, até onde que estava com o microfone aberto, Amâncio? Desculpa. Bom, então, como eu estava colocando, né, a professora Maria Vitória, ela é uma pesquisadora de grande destaque nacional e internacional, tendo um fator H de 42 pelo Google Scholar, e, além disso, né, tem uma forte atuação na área de tecnologia e transferência de tecnologia, tendo já 4 produtos tecnológicos registrados e outros 9 itens de produção tecnológica. Ela atua principalmente na área de nanotecnologia farmacêutica, principalmente no desenvolvimento de nanocarreadores multifuncionais para a veiculação de fármacos para aplicação tópica, né, no tratamento de várias doenças. E, nesse quesito, né, a sua linha de atuação mais recente está voltado para o Small Interfering RNA, né, que é justamente o tópico da apresentação de hoje, né, onde nós vamos ver aí os principais avanços, né, para o desenvolvimento de tratamentos de doenças cutâneas, como câncer de pele, vitiligo, psoríase. E a brilhante carreira da professora Maria Vitória, né, pode ser pontuada
pode ser pontuada, né, pelos diversos prêmios recebidos, 28 prêmios e homenagens, né, destacando-se então, o prêmio CAPES de tese na área de farmácia em 2006, menção honrosa, prêmio CAPES também de tese em 2017, além do prêmio Natura Campus de inovação tecnológica em 2010, né? Então, com todas essas credenciais, né, gostaria de passar a palavra para a professora Maria Vitória Bentley, né, para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Coit, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Junto com o Coit, nós estamos coordenando o Cisnano USP. E, como o professor falou, é uma organização de grupos de pesquisa, de grandes laboratórios da Universidade de São Paulo, todos focados, né, na nanotecnologia nas diferentes. Queria agradecer ao Insight, né, pela divulgação. É uma divulgação que está sendo bem intensa, né? Está atingindo vários setores, várias comunidades. Eu estou recebendo mensagens, né, de pessoas da indústria, tá? Então, acho que é nosso propósito de divulgar o Cisnando, que o setor industrial está dando certo. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que a gente está desenvolvendo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, nessa área de nanotecnologia. Eu vou disponibilizar a minha apresentação. Só um minutinho. Já está aparecendo. Já está aparecendo? Está aparecendo, está ótimo. Qualquer problema, vocês podem me falar, tá? Nem te avisando. A apresentação. Está ótimo. Bom, eu me formei em farmácia. Minha formação é farmácia, né? Fiz mestrado e doutorado aí na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de São Paulo, e o pós-doc foi uma complementação, né, para atuar mais na área de desenvolvimento de sistemas de liberação, né? Que são sistemas que você pode incorporar diferentes fármacos, ter proposta para diferentes terapias e também diferentes vias de administração. E isso a gente faz, né, modulando esses sistemas, entendendo um pouco qual a interação desses sistemas com os fármacos, a interação desses sistemas com as membranas biológicas, com a doença também, tá? E aí a gente otimiza, a gente inova em diversas terapias, tá? E no Brasil, né, pouco se produzia, né, pouco se pesquisava a área de produtos dermatológicos, não com esse enfoque mais tecnológico, mais científico. E isso eu trouxe de lá. Também trouxe a questão da avaliação in vitro, né, desses produtos. Nós somos os primeiro laboratório no Brasil a trabalhar com células de difusão de Franz, trabalhar com membranas de pele de origem animal, também humana, cultura de tecidos. Então, a gente também tem todo esse know-how. Uma vez que é muito importante, principalmente na área da nanotecnologia, você verificar a performance desses produtos. Tá? E os modelos in vitro, eles são muito importantes porque você consegue isolar alguns aspectos biológicos do modelo in vivo, tá? Conhecer mais o comportamento da sua formulação, do seu sistema, e aí fazer as mudanças necessárias. Tá? E aí eu parti para a nanotecnologia de produtos, né, direcionados ao tratamento de doenças cutâneas. Comecei com as nanodispersões de cristais líquidos. Isso foi também uma inovação dentro do Brasil, né? Não que o cristal líquido não seja estudado, mas essa proposta nossa de nanoestruturar um cristal líquido, né, uma preparação líquido-cristalina,
objetivando liberação na pele, também foi inovador. Tá? E isso gerou, como o professor Coit falou, vários impactos, né, tanto na parte de produção científica, mas também premiações, né? Então, nós ganhamos o primeiro prêmio CAPES de tese. Quando lançou o prêmio CAPES de tese, nós ganhamos o primeiro da área da farmácia. Tá? Uma aluna de doutorado, Luciana Biagini Lopes, que está aqui assistindo essa palestra. Hoje, ela fez vários pós-docs no exterior. Hoje, ela é docente do ICB, da USP. Tá? E mais para frente, né, vamos inovar. Então, a gente explorou bastante esse tipo de sistema com fármacos, que a gente fala fármacos normais, né, as moléculas pequenas, anti-inflamatórios, imunossupressores, analgésicos, vitaminas, explorou também para a área mais cosmética, mas faltava alguma coisa, né? Alguma coisa que a gente coloca lá, fala assim, não, vamos trabalhar um pouquinho na fronteira do conhecimento para produtos dermatológicos. E aí, uma colaboração no exterior, Universidade de Tennessee, Dr. Ram Mahato, começou, um aluno meu de doutorado foi fazer um sanduíche e começou a trabalhar com a tecnologia do silenciamento de RNA de interferência, né? Mas a proposta dele era para tratamento de doenças do fígado, e a gente trouxe essa ideia, né? Ele achou muito interessante, e nós começamos a explorar, tá? A proposta da terapia gênica com cRNA no tratamento, na terapia de doenças cutâneas. Tá? E aliado a isso, né, esse cRNA, ele não pode, como toda macromolécula, ele não pode ser administrado sozinho, né? Ele precisa de um carreador. Nós exploramos os nanocarreadores, tá? Avançamos bastante, né? E aí pensamos, não, vamos fazer co-administração de fármacos, um fármaco de molécula pequena, um gene, vários genes e assim por diante. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, né, um pouquinho, né, alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo nesse sentido. Bom, a terapia se puder aumentar o seu áudio, Maria Vitória, se puder conseguir aumentar o áudio, eu agradeço. Pronto, está no máximo. Melhorou? Melhorou bem, obrigado. Tá. Bom, então a terapia gênica, ela é um método, né, de tratamento ou prevenção de doenças. Ela usa o gene para suprir uma célula somática do paciente com informações genéticas necessárias para a produção de uma proteína específica, né, que é a proteína terapêutica necessária para corrigir ou modular uma determinada doença. Tá? Então, isso também já está bem explorado. E a proposta da terapia gênica é sobrepor as limitações associadas com a administração direta dessas proteínas terapêuticas recombinantes. Né? Existem propostas terapêuticas de obtenção dessas proteínas recombinantes por biotecnologia e administração no paciente. Tá? Mas, com a terapia gênica, a gente vai tratar esse gene terapêutico como um profármaco, tá? E administrar nesse paciente. Se for um DNA, vai ocorrer a produção da proteína terapêutica, que é deficiente para aquele paciente, que tem um determinado processo patológico, e sua administração exógena, e a administração exógena, por ser a administração exógena dessa proteína limitada, há a proposta de você administrar um DNA, né, fazer uma modificação, fazer a terapia gênica para que o próprio organismo produza essa proteína, ela é mais interessante. Ou você pode administrar um outro oligonucleotídeo, o RNA, para promover a inibição de uma produção anormal de uma determinada proteína que está superexpressa nesse processo patológico. Então, nós temos duas situações. Uma situação da doença que falta proteína, uma situação da doença que ela está sendo produzida de forma exagerada. Tá? Nesse caso, a gente pode trabalhar
com o silenciamento da produção desta proteína. E aqui a gente tem, né, a questão da terapia gênica com DNA ou com cRNA, né? E a gente tem os processos que ocorrem, né, até em termos de entrada desse oligonucleotídeo na célula até ele obter o seu efeito, tá? Na entrada na célula, esses oligonucleotídeos normalmente entram por endocitose, mediada por caplina ou receptores, dependendo do carreador, né? Macropinocitose, que é um englobamento sem reconhecimento, e aqui a gente pode, né, através dos nanocarreadores, a gente pode controlar aqui a via de acesso. Entrando na célula, dentro do endossomo, né, esse material genético ele precisa escapar, ele precisa sair do endossomo. Tá? Depois, ele precisa fazer a liberação dos ácidos nucleicos, né, que estão incorporados, que estão associados com os nanocarreadores. Tá? Isso antes de ocorrer a degradação do DNA ou do cRNA no endossomos pelas enzimas lisossomais. E depois, esse gene ele precisa entrar, né, fazer a localização nuclear, ele entrar no núcleo. Tá? No caso da terapia com cRNA, não é necessário esse passo. Tá? DNA e cRNA, eles ocorrem a mesma situação, os mesmos passos até a liberação do ácido nucleico. No caso do cRNA, o cRNA ele vai ficar livre no citoplasma para ter a sua ação. No caso do DNA, ele precisa entrar no núcleo da célula. Tá? E esse passo é um passo um pouquinho mais complicado de se acontecer. Bom, na terapia gênica com cRNA, o processo de silenciamento do gene que está produzindo de forma exacerbada aquela citocina ou aquela proteína, ela ocorre de forma pós-transcricional e é capaz de suprimir a expressão de um gene específico. Tá? Então, aqui a gente tem a transcrição, né? DNA, após o processo de transcrição, que ocorre dentro do núcleo, forma o RNA mensageiro, o qual, após o processo de transdução, produz uma proteína específica. Tá? Então, o RNA mensageiro é deformado dentro do núcleo, ele sai e vai ter ali ação para a produção daquela proteína específica. Quando cRNAs, né, silenciadores de RNA, eles são administrados exogenamente, eles vão interagir com esse RNA mensageiro específico, tá? E causa sua degradação, antes de ocorrer a transdução da proteína. Tá? E aí você diminui a produção dessa proteína, né, que está causando o processo patológico, e esse processo ocorre no cRNA. Desculpa, no citoplasma. Bom, um small interfering RNA de fita dupla com sequência específica, ele induz o silenciamento pós-transcricional de um gene. Ele é uma proposta nova para o tratamento de doenças crônicas graves e baseia-se no silenciamento de genes que expressam de forma exacerbada determinadas substâncias endógenas num processo patológico. Tá? Então, resumindo tudo isso que eu falei. Ele pode, o RNA de interferência pode ser atingido ou por cRNA sintetizados quimicamente ou por expressão de um cRNA específico. Então, são duas maneiras de você ter a interferência de RNA. E o efeito no citoplasma não precisa entrar no núcleo. Então, isso é uma vantagem desse tipo de terapia. Agora, vamos pensar, por que o cRNA, né, como agente terapêutico no tratamento de doenças cutâneas? Tá. Bom, a gente pensa, aqui a gente está falando tópica, né, porque a nossa proposta é aplicação na pele, não administração oral ou
endovenosa, injetável desse medicamento. Então, a pele é de fácil acessibilidade, né? Então, fácil administração. Nós temos várias doenças cutâneas que têm mediação genética, são doenças crônicas, de tratamento difícil por terapias convencionais ou até mesmo inexistente, tá? E a liberação tópica do CRNA pode ser feita de forma estratégica e a gente consegue modular a expressão gênica local, evitando efeitos sistêmicos indesejáveis, tá? Então, só vou dar um exemplo. Por exemplo, uma das doenças que nós trabalhamos é a psoríase, né? A psoríase ela não tem cura, é uma doença psicossomática, de etiologia imunológica, e os tratamentos são a administração oral, né, de imunossupressores, de anti-inflamatórios, que tem uma série de efeitos adversos, efeitos colaterais. Você aplicar um produto, né, diretamente na lesão psoriática, ele vai trazer vantagens terapêuticas para esse tratamento. Mas a gente tem limitações, né? Primeiro, captação celular difícil, né? Essa molécula aqui, ela é uma molécula negativa, difícil de entrar na célula, tem uma baixa taxa de transfecção celular, rápida degradação por enzimas endógenas, uma carga negativa em pH fisiológico, isso previne a penetração celular, né? Dificulta a entrada na célula, e também uma baixa penetração na pele, porque é uma molécula grande, e a gente tem, né, todo o efeito barreira da pele, impedindo a penetração dessas substâncias. Pensando nisso, a primeira coisa, a gente tem que verificar as doenças, né, que têm essa proposta para a terapia gênica antissense, tá? Ai, menina, você encheu uma barriga? Alô? São doenças que, de cunho genético, em que algum alvo, algum marcador, né, ele está sendo produzido de forma exacerbada naquele processo patológico. Tá? Então, nós temos a psoríase. Nesta doença, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, é uma citocina pró-inflamatória, e ela está superexpressa nas lesões psoriáticas. E por isso, né, nós consideramos um alvo excelente para o tratamento dessa patologia. Tá? Então, bloquear a produção dessa substância por meio de um cRNA específico, tá? No caso, o cRNA TNF-alfa, ele pode reduzir o processo psoriático, minimizando os sintomas da doença. É claro que a psoríase é uma doença complexa, nós temos várias outras citocinas pró-inflamatórias sendo produzidas, liberadas, mas o TNF-alfa é a principal. O câncer de pele do tipo não melanoma, como carcinoma de células escamosas, ela tem receptores, né? Receptor do fator de crescimento epidérmico, EGFR, que é uma tirosina quinase, onde a ativação tem sido associada com a proliferação de células tumorais, metástase, angiogênese tumoral. Bloquear esse marcador, né, com um cRNA específico, pode induzir o processo de apoptose da célula mutada e, portanto, reduzir as chances de progressão do câncer. Então, essa é uma outra estratégia que a gente está usando. E uma outra doença que tem também essa característica genética o que é uma doença autoimune, é o vitiligo. No vitiligo, você tem destruição dos melanócitos por anticorpos do paciente, com ataque direto dessas células pelos linfócitos T citotóxicos. E o gene TRP1 é uma proteína relacionada à tirosinase 1. Ela expressa uma proteína da membrana melanocítica que atua como alvo específico para esses anticorpos. Então, silenciar esse gene, né, com um cRNA específico, vai diminuir o ataque dos anticorpos a essas células, melhorando os sintomas da doença. Então, essas são as 3 estratégias que a gente está trabalhando.
Bom, achados alvos, achados os cRNAs, né, específicos para aqueles alvos, a gente tem que pensar nos nanos carreadores para a terapia gênica antissense, tá? Nós trabalhamos com vetores não virais, poliplexos, lipoplexos, nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas, lipossomas e carreadores multifuncionais, tá? Esses vetores não virais, né, eles têm a habilidade de levar grande quantidade de material genético para dentro das células. Pode ser feita uma liberação sustentada desse material genético, pode-se atingir células específicas, né, fazendo uma funcionalização da superfície desses nanocarreadores, de forma que eles vão se interagir de forma específica em determinadas células doentes, por exemplo, uma célula de câncer. Eles têm segurança, né, isso comparado com os vetores virais, e facilidade de escalonamento. E aqui eu vou apresentar para vocês, né, as nanodispersões de fase hexagonal reversa, associadas a polímero catiônico, funcionalizadas ou não, e nanopartículas lipídicas sólidas, associadas a polímeros ou lipídios catiônicos. Bom, essa nanoestrutura que vai se associar ao cRNA, ela precisa ter uma carga superficial, uma carga residual negativa, tá? Então, a sua formulação, né, a sua composição dessa nanopartícula, ela tem que conter ou polímeros ou lipídios catiônicos, tá? Então, a gente chama esses lipídios ou polímeros de adjuvantes catiônicos, tá? E ele tem algumas características, né, ideais, né, que a gente, na hora de escolher, tem que verificar se ele cumpre a maioria desses requisitos. Primeiro, deve ultrapassar as barreiras inerentes de cada via de administração, por exemplo, o estrato córneo da pele. Tá? Ele tem que interagir com o estrato córneo e também tem que atravessar. Ligar-se às moléculas de cRNA, tá? Por complexação, promovendo a proteção contra a degradação enzimática. Liberar o cRNA nas células-alvos. Facilitar o uptake celular. Tá? Então, vai interagir com a membrana celular e aquele lipoplexo ou poliplexo vai entrar, ou a nanopartícula associada ao cRNA também. Ele tem que promover o escape endossomal, liberando conteúdo no endossomo do endossomo no citoplasma celular antes que ocorra a metabolização, tá? Então, vai ocorrer a endocitose desse lipoplexo ou das nanopartículas, né? Vai ficar dentro do endossomo, mas ele tem que liberar esse material para o citoplasma, tá? Não provocar uma resposta imune no organismo e desligar-se da molécula de cRNA e permitir que ocorra o silenciamento gênico. Se esse nanocarreador ele estiver, se adjuvante catiônico, né, estiver não descomplexar do cRNA, o cRNA ele não vai conseguir fazer o silenciamento. Bom, e aqui, né, só para a gente entender, né, você tem uma molécula positiva, pode ser um polímero, peptídeos ou lipídios. O cRNA em pH fisiológico ele tem carga negativa, tá? A junção dos dois deve formar um complexo com carga residual positiva, então vai formar um lipoplexo, poliplexo ou lipopoliplexos, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha, né? Um exemplo, um polímero catiônico, o cRNA, e aí você tem a condensação desse cRNA. E essa situação, né, com carga residual positiva, você tem facilidade aí de entrada, tanto de proteção do cRNA, da degradação, como também facilita a entrada na célula. Aqui a gente tem um exemplo, um polímero que a gente explorou bastante, o polietileno imina, né? Tem uma característica muito interessante para fazer a transfecção.
Ela é solúvel em água, alta densidade de carga catiônica, em pH fisiológico, né? Tem grupos aminoprotonáveis em cada terceira posição, e permite que se forme complexos com ácidos nucleicos, por ligações do tipo não covalente. Tá? E aí um nanocarreador, né, pensando, então como ficaria esse nanocarreador para a terapia gênica? Tá? Então, a gente tem aqui uma nanopartícula e a composição, o tipo de nanopartícula, ela pode variar, tá? Estou dando um exemplo aqui da nanopartícula de cristal líquido, e também tem nanopartícula lipídica sólida. A gente trabalha mais com nanoestruturas lipídicas. Por quê? Para ter maior interação com a pele. A pele, a camada externa da pele, ela é formada por proteínas e uma matriz lipídica. Então, eu preciso de sistemas que tenham interação com essa primeira camada da pele. Tá? Aqui a gente tem o cRNA carregado negativamente. Nós temos aqui um polímero catiônico e o cRNA complexado a ele. E também a gente pode ter um peptídeo de penetração de membrana, tá? Que vai facilitar a penetração dessa estrutura nas membranas celulares e também na pele. Tá? Então, a gente vai apresentar um trabalho com isso. Tá? Mas, basicamente, você tem a nanopartícula, o cRNA e um componente aqui catiônico, um adjuvante catiônico, que vai complexar o cRNA. O importante é que a carga residual dessa estrutura, no final, ainda esteja positiva. Vou falar um pouquinho, né, sobre a psoríase. A psoríase, ela é uma doença autoimune, ela atinge 2% da população. Ela é uma doença inflamatória crônica, de causa desconhecida, né? Sabe que ela é psicossomática, e caracteriza-se, né? Você tem placas eritematosas, né? Com proliferação de queratinócitos muito acelerada, gerando hiperplasia epidermal, infiltração celular, aumento do angiogenes na pele e hiperregulação local de uma variedade de mediadores inflamatórios. Tá? Então, aqui a gente tem uma produção muito acelerada, muito elevada de mediadores inflamatórios. Um dos nanocarreadores que nós trabalhamos para o tratamento da psoríase com cRNA são as nanopartículas ou nanodispersões de cristais líquidos, que nós chamamos de soft nanoparticles. Por quê? Ela não é fluida como um lipossoma, mas também ela não é sólida como uma nanopartícula sólida. Tá? Então, você tem um bulk gel e depois você, por um processo de top-down, você obtém nanopartículas daquele cristal líquido. Tá? E nós podemos fazer isso com dois tipos de cristais líquidos. Os cristais líquidos de fase cúbica, né? Aqui a gente tem uma fotomicrografia de criotransmissão, tá? Então essa aqui é uma estrutura, aqui é um cubo, tá? E essa é o esquema, né, da estrutura de fase cúbica. A estrutura de fase cúbica, você tem como se fosse várias conexões interligadas e circulando no interior dessas conexões, você tem água. E a parede dessas conexões é uma bicamada lipídica. Então, é uma estrutura bem complexa, né? A gente fala que é uma estrutura tridimensional do cristal líquido, muito organizada e interessante para incorporar fármacos e liberação sustentada de fármacos. A outra estrutura é a fase líquida hexagonal, reversa, tá? Ambas, tanto fase cúbica como a fase hexagonal, elas devem ser reversas porque no processo de nanodispersão, elas são dispersas em água, tá? Então, eu preciso ter essa fase reversa. Ela tem essa estrutura aqui de um hexágono,
Aqui nós estamos mostrando uma fotomicrografia, né, de um trabalho que nós realizamos. Essa aqui é de um trabalho de doutorado de uma aluna nossa, uma das primeiras que começou a trabalhar com esse tipo de sistema. Então, realmente, né, por criotransmissão, você vê essa estrutura hexagonal. Como que a gente obtém? Aqui é um processo top-down, né, bem em geral, eu vou mostrar para vocês. O componente lipídico é a monoleína e o ácido oleico. Esses dois lipídios, né, em determinadas proporções de água, pH, eles formam estruturas de fase hexagonal reversa. Nós associamos o PEI, que é o polímero catiônico, a essa estrutura, né, aquece, adiciona uma fase aquosa que contém um polímero tensoativo, que vai ser o agente dispersante, a gente trabalha com poloxamer principalmente, faz-se a agitação, a sonicação, tá? Também nós estamos estudando esse processo de dispersão com ultra-homogeneização, filtração, membrana de 0,8 micrômetros, e você tem aqui a nanodispersão de fase hexagonal reversa. Essa nanodispersão tem uma carga superficial positiva, tá? Só aí que eu incorporo o cRNA. Aí eu vou ajustando as doses, né, de cRNA, e esse cRNA ele vai complexar com essas estruturas. Eu não posso colocar o cRNA nesse processo, porque o processo de dispersão ele vai destruir, né, desestabilizar essa molécula que é bem lá. E aqui eu vou mostrar os estudos, principalmente de eficácia, tá? Atrás desses trabalhos tem todo o estudo de desenvolvimento, diagrama de fases, estudos de difração de raio-x. Nós temos uma colaboração muito importante com a professora Márcia Fantini, do Instituto de Física, que está conosco, vamos falar assim, acho que mais que 15 anos, né, trabalhando, fazendo essa caracterização, né? Você precisa fazer uma caracterização muito minuciosa dessas estruturas, principalmente quando a gente incorpora outras substâncias, como o fármaco, e a colaboração com a professora Márcia e no Syncontro também está sendo muito importante para o grupo. Tá? Bom, aqui nós fizemos todo o estudo com células, com membranas, todo o processo in vitro, e aqui a gente já vai para a eficácia, né? Hoje, publicar nessa área, você pode fazer o estudo da caracterização farmacotécnica, vamos falar assim, com várias técnicas, né? Com equipamentos, técnicas modernas. Se não tiver atividade, eles não publicam, tá? Então, é um tema que tem grande interesse pela comunidade, mas eles querem ver a atividade. Então, por isso que todos os nossos trabalhos culminam num modelo animal daquela doença e a gente verificando a eficácia desses produtos, tá? Então, aqui a gente obteve os cristais líquidos, né, com polímero catiônico, associou o cRNA, então obteve as nanodispersões. Nós trabalhamos com o modelo animal, o camundongo sem pelo. A gente trata esses animais com TPA, que é como se fosse um irritante, para aumentar as citocinas, a produção de citocinas, né, de TNF-alfa, aqui no local, nas costas desse animal. Então, num processo inflamatório, eu tenho altos níveis, né, dessa citocina. E depois a gente faz a aplicação, né, dos controles e também daquela formulação. Tá? Então, após 6 horas, a gente sacrifica o animal, faz extração das peles e os níveis de citocinas pró-inflamatórias, no caso os TNF-alfa, eles são quantificados por ELISA. Tá? E aqui eu tenho um resultado, esse foi um dos primeiros estudos que nós fizemos, tá? A composição é monoleína, ácido oleico, o PEI e a fase aquosa nessa proporção. Nós incorporamos 10 milimolar do TNF-alfa e fizemos esse tratamento. Tá?
tá? E aqui a gente tem os títulos, né, de TNF-alfa. Aqui nós temos um controle, o animal sadio, que não foi desafiado, né, não sofreu o tratamento com o irritante, tá? Então, esses são os níveis como se fossem basais, né, de TNF-alfa do animal. Aqui nós temos o controle, que é um animal que foi tratado só com o irritante, TPA. Aqui nós temos o tratamento com o irritante, e aí a gente tratou com uma nanodispersão com um cRNA neutro, que não é específico, não tem atividade, tá? E esse daqui a gente tratou com a nanodispersão e o cRNA específico para fazer o silenciamento do TNA. Então, nós obtivemos resultados até menores, né, do que a pele normal, tá? O que mostra esse resultado? A nanodispersão ela é eficaz, né, para promover a liberação do cRNA nas camadas da pele, onde ocorre o processo inflamatório, tá? Somente a nanodispersão com um cRNA modelo que não tem atividade, você não tem tratamento, não há diminuição, não há silenciamento, mas quando eu uso um cRNA específico, você tem um silenciamento próximo, né, aos níveis basais, tá? Então, isso mostra o potencial do delivery, do nanocarreador, e também a proposta do cRNA TNF-alfa para o tratamento da psoríase. Bom, mas aí a gente quer aumentar ainda, melhorar ainda mais a ação, né, desse nanocarreador, tá? E uma das estratégias é você aumentar, promover a entrada dele, aumentar a penetração dele na pele, aumentar a penetração do sistema em si nas células, tá? Eu sei que já tem atividade, mas eu quero otimizar ainda mais isso. E uma das maneiras de você fazer isso é usar um peptídeo de transdução. Esses peptídeos, como o TAT, eles promovem aberturas, né, nas tais junctions, ele abre as tais junctions da pele, ele promove poros nas membranas celulares. Isso facilita a entrada de moléculas e também de nanocarreadores, tá? Então, o que a gente trabalha? Com o TAT ou penetratin, tá? Vou mostrar os dados do TAT para vocês. Ele é catiônico, ele é positivo, carga residual positiva em pH fisiológico. Ele se complexa com o cRNA também, a gente faz uma prévia complexação, mas no final ainda tem uma carga residual negativa, tá? E aí eu vou ir complexo com a nanodispersão de fase hexagonal, que contém um polímero catiônico, tá? Então, a gente forma esse tipo de sistema. E aqui estão alguns resultados, eu vou mostrar sempre para vocês já a eficácia do produto. Nós aplicamos essas formulações contendo cRNA marcado, fluorescente, só para ver se melhora a penetração na pele, que é uma das propostas dos peptídeos de transdução, é melhorar a penetração na pele também, tá? Então, nós temos vários controles, eu vou direto aqui para vocês, tá? Essa é uma preparação que é a nanodispersão com o cRNA fluorescente. Aqui é a nanodispersão com o cRNA fluorescente e com TAT. Então, a gente é bem evidente aqui, tá? Que você tem uma fluorescência maior e distribuída, né, em toda a profundidade da pele. Então, realmente, a presença do TAT está sendo importante para aumentar a penetração. E aí a gente vai para os estudos de eficácia, tá? Como que vai se comportar esse sistema em termos de silenciamento do TNF-alfa. Então, a gente usou aquele mesmo modelo do animal, com indução da inflamação, e a gente obteve aqui os resultados. Então, aqui é o controle negativo, a pele sadia, controle positivo, aquela pele que só foi tratada com o irritante. Aqui, só o P e cRNA, a gente fez só um poliplexus,
Aqui, o poliplexo, cRNA, TNF-alfa e o TAT, que é o peptídeo de transdução, as dispersões, né? Só com cRNA modelo, com cRNA com atividade, a dispersão com cRNA modelo e TAT, e aqui a dispersão com cRNA TNF-alfa e o TAT, tá? Que é a preparação final, total. Tá? Então, novamente, a gente vê a diminuição dos níveis de TNF-alfa próximos ao basais. Tá? Então, todos esses controles, a gente sabe que controles são muito importantes, né? Porque poderia falar assim, mas então a ação está sendo dada, né, pelo TAT só para o aumento, um pouco do aumento que ele possa ter dado na penetração do cRNA, ou pode, não precisa dele, só a nanodispersão também estaria efetiva, tá? Então, novamente, a gente otimizou, né, essa nanoestrutura, essa nanodispersão para a liberação de cRNA na pele e ainda colocando um promotor de absorção, né, que a gente pode-se dizer que é um promotor de absorção, um peptídeo que vai alterar a membrana tanto da celular como a membrana cutânea, o extrato córneo, terá permeabilidade. Bom, uma outra proposta é fazer a coadministração de fármaco e cRNA. Por quê? Essas doenças, elas têm, assim, uma etiologia, ela é complicada, né? O processo patológico, ele é complexo. Não pode-se dizer que a psoríase, né, ela é causada somente pelo marcador TNF-alfa. Não pode, não é isso. É uma cascata, então tem vários alvos, né, para psoríase. Tá? Então, pensou-se em usar o nanocarreador, mas associar com o cRNA específico, que é o que a gente já estava trabalhando, mas também com um fármaco, né, que vai atuar num outro processo da cascata ali de inflamatória da psoríase. Tá? Então, nós pensamos no Tracolimus e no TNF-alfa. Tá? O Tracolimus, ele tem vários medicamentos no mercado com Tracolimus. Ele é um um inibidor, um imunossupressor, tá? De calcineurina. E o TNF-alfa, que já é o nosso modelo, o nosso padrão, né? Para suprimir o TNF-alfa. Tá? Então, aí eu vou atuar em dois alvos diferentes. E um carreador lipídico nanoestruturado. Aqui não é as nanodispersões de fase líquido-cristalina, a gente está trabalhando também com partículas lipídicas sólidas, né? Então, trabalhando com nanocarreador lipídico nanoestruturado. A combinação indicou, né, que esse nanocarreador é multifuncional, foi capaz de prevenir de forma eficiente as placas psoriáticas, isso no modelo animal, bem como o silenciamento do TNF-alfa, que é comparado, que chegou aos níveis, né, dos animais saudáveis, né, condições basais. Então, vou mostrar aqui um pouco os resultados para vocês. Tá? Esse trabalho, ele foi um mestrado da Juliana Santos Rosa Viega, uma estudante excepcional, né? Fez um trabalho de mestrado de nível de doutorado e chegou aí, né, ao desenvolvimento de uma estrutura que não era uma estrutura que a gente já estava trabalhando, né? Então ela começou do zero com essa nanoestrutura lipídica e chegou-se até aos estudos de eficácia em modelo animal. Então, novamente aqui, né, os níveis, quantificação do TNF-alfa por ELISA, processo psoriático, só o tratamento com cRNA livre, que a gente chama de naked. O cRNA ou DNA livre, ele não consegue penetrar na célula, ele é biodegradado, tá? Então a gente tem não tem nenhum efeito,
A nanopartícula sozinha, limpa, né? São todos os controles. A nanopartículas com o cRNA TNF-alfa. Um produto comercial com tracolimos. A nanopartícula só com tracolimos. E aqui a nanopartícula com tracolimos e o cRNA TNF-alfa, tá? Novamente mostrando níveis, um silenciamento aqui desse marcador de inflamação, tá? Semelhante aos níveis basais de uma pele sadia. E a gente fez também todo o acompanhamento por histologia, nós fizemos biópsia, né? Então, você sacrifica o animal, você retira a pele onde sofreu esse tratamento, faz as quantificações do TNF-alfa e também a histologia, tá? Então, essa nanopartícula que contém o cRNA, TNF-alfa e o tracolimos, ele apresentou, né, tanto o aspecto macroscópico como a histológico também, bem semelhante à pele controle, à pele sadia. Uma outra proposta, né, pegando um outro tipo de doença, né, foi a proposta de mestrado da Larissa Bueno Ciofani. Nós trabalhamos aqui com a proposta do vitiligo, tratar o vitiligo, né, com cRNA, com a terapia gênica antissense. E nós usamos como alvo, né, aquela proteína, aquele marcador que tem nas células dos melanócitos, né, que atrai anticorpos, por isso que o melanócito morre. Então, o que a gente quer fazer? Inibir a produção desses marcadores na célula. Então, utilizamos um cRNA TRP1, tá? Que vai diminuir o ataque dos anticorpos, melhorando os sintomas da doença. Essa é a proposta. Então, novamente, fizemos toda a parte de caracterização, in vitro, tanto em membrana, como também em cultura de células, e chegamos no modelo animal. Esse modelo animal é um camundongo sem pelo, tá? Não existe modelo de animal de vitiligo, muito difícil para a gente trabalhar, mas aí a gente trabalhou com a quantificação dos níveis basais desse camundongo e depois a gente vê se inibe ou não a produção basal desse anticorpo, desse marcador, tá? Então, aqui a gente tem o controle. Aqui foi tratado com o cRNA naked, livre, então não tem nenhuma ação. E aqui nós temos a formulação. Isso aqui foi um cristal líquido, a nanodispersão, mas a gente usou duas diferentes quantidades do polímero, do PEI, tá? E verificou-se, né, que ambos eles diminuem muito, tá? Nós tivemos 90% aqui de silenciamento desta proteína, tá? Uma pequena diferença aqui na quantidade do polímero. Certo? E esse trabalho, né, foi capa da revista, né, de onde ele foi publicado. Também teve uma procura muito grande, um número de citações grandes, porque vitiligo é uma doença que tem pouquíssima terapia, né, quase inexistente a terapia. Então, quando aparece um trabalho desse, tem muito interesse dos pesquisadores. Tá? E aqui esse trabalho ele está em publicação mesmo, né? Nós estamos na fase final aí de revisão. É da Isabela Luiz Suzuki, uma aluna de doutorado, ela já defendeu o doutorado, isso é uma colaboração com o professor Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos, da USP, e a nossa proposta foi desenvolver, né, nanopartículas híbridas, porque aqui a gente tem vídeo sólido, né, combinadas com fotointernalização induzida, tá? Para o silenciamento de citocinas da psoríase, após a aplicação de TNF-alfa-cRNA.
Bom, o que seria essa proposta? Como eu disse, né, o nanocarreador ele tem que entrar na célula, tá? Dentro do endossomo, ele tem que sair do endossomo e tem que liberar o cRNA livre para ele ter ação no citoplasma, tá? Esse processo de liberação do endossomo, de saída do cRNA do endossomo, às vezes ele não é tão fácil. Você pode, às vezes, desenvolver uma preparação, uma nanopartícula, que protege quimicamente, né, das enzimas, o cRNA, encapsulação muito boa, a parte de tamanho, polidispersidade, maravilhosa, só que ele segura tanto aquele cRNA que ele não vai conseguir ser liberado, tá? E o endossomo, lá dentro, no endossomo, ele vai ser degradado, tá? Então, uma das maneiras de você facilitar a liberação endossomal é utilizar a fotointernalização, fotoquímica, né? Internalização fotoquímica, desculpa. Induzir isso, tá? Mas, para isso, a gente usa, né, um fotossensibilizador, que a gente não está fazendo PDT, terapia fotodinâmica, a gente usa subdoses de um fotossensibilizador e subdoses de energia também, de luz, tá? Então, nós temos aqui duas substâncias incorporadas na nanopartícula, o fotossensibilizador e o cRNA. Tá? Depois de um tempo de aplicação, vai se aplicar a luz. Quando aplica a luz, aí o endossomo ele se rompe, causa uma liberação de energia, né, devido ao fotossensibilizador, e o cRNA, a molécula é liberada no citoplasma para fazer o seu efeito de inibição da produção, supressão da produção do TNF-alfa. Tá? Novamente, a gente vai para os estudos in vivo de eficácia, tá? Então, aqui a gente tem vários controles, né? Controles com luz, sem luz, controles da doença, e de aplicação dessa nanopartícula, só com fotossensibilizador, só com o cRNA, associando as duas, com luz e sem luz, tá? Então, vamos ver a situação completa, que é nanopartícula com fotossensibilizador, com o TNF-alfa, cRNA e com indução pela luz. Nós aplicamos aqui 75 joules por centímetros quadrados. Olha aqui os níveis de TNF-alfa. Após todo um tratamento, existe um protocolo de tratamento, de aplicação, de indução, com luz, sem luz. Então, a estudante ela fez tudo isso e a gente tem aqui, ó, os níveis semelhantes ao basal de TNF-alfa. Enfim, se você comparar aqui com essa penúltima, com essa laranja aqui, que é a nanopartícula completa, só que sem luz, a luz, ela teve uma ação, tá? Então, ela promoveu uma maior liberação do cRNA no citoplasma, tá? Aí vocês podem perguntar, mas e aí, só a luz, né? Nós temos também só o fotossensibilizador e a luz. Aqui, ó, a barrinha da mesma nível da pele doente, certo? Então, realmente, essa proposta, né, de internalização fotoquímica associada à terapia gênica antissense, usando o nanocarreador, ela é uma proposta viável, tá? E aqui é um animal, né, que apresentou aí a regressão do processo inflamatório, né, das placas psoriáticas, elas regrediram e ficaram bem semelhantes, né, ao animal controle sem doença. Bom, as ações em andamentos. A gente está desenvolvendo outras propostas para funcionalizar os sistemas, tanto das nanodispersões, de fase líquido cristalina, como de outros nanocarreadores. A gente precisa entender os mecanismos de internalização celular, então a gente já está com alguns estudos avançados nessa área, e do escape endossomal também.
estudos mais específicos de alvos terapêuticos para patologias cutâneas crônicas de cunho genético, incluindo associação de cRNAs para alvos de doença. Então, não é só a coadministração de fármaco e de gene. Eu posso fazer a coadministração de genes, de diferentes cRNAs que vão atacar diferentes alvos daquela doença. E estabelecer os modelos experimentais específicos, tanto in vitro como in vivo, para avaliação da funcionalidade. Tá? Então, nosso grupo, a gente trabalha também, né, não só com o desenvolvimento do sistema, mas também de modelo. Então, modelos de doença inflamatória celular, modelo celular, nós já temos isso também. O modelo in vivo já está muito bem validado, padronizado. Tá? Então, a gente está fazendo modelos também de câncer, né? Trabalhando com esferoides, né? Em cultura de células na forma de esferoides. Temos modelos de câncer também animal. Então, a gente precisa validar esses modelos para verificar a eficácia, né? De tudo isso que a gente está pesquisando, dessa nossa proposta. Aqui é parte do grupo, tá? Então, aqui a gente está no nosso laboratório em Ribeirão Preto. Eu fico bastante dividida agora, né? Nesse cargo de pró-reitora adjunta de graduação, né? Principalmente antes da pandemia, né? Então eu ficava muito em São Paulo, mas eu tenho uma equipe maravilhosa, uns alunos maravilhosos. Aqui tem aqui o Ângelo, a Ana Vitória, a Fabiola, ela foi minha aluna e é a técnica de nível superior do laboratório, o José também, José Oreste, técnico de nível superior, a Juliana, que a gente apresentou um dos trabalhos dela aqui, o Marcelo agora ele tem um cargo, né? Um cargo na Itália, como professor lá, a Ângela também, que é a nossa técnica, e tem outros alunos aqui que não estavam ali no dia da fotografia. Então, eu agradeço muito a minha equipe, do NanoGeneSkin, né, nosso laboratório, que associa nano com terapia gênica para a pele, tá? As nossas colaborações, tanto dentro da USP, né, das outras universidades e as colaborações no exterior, as agências de fomento, né, que faz tudo isso ser possível, tá? Então, é isso, tá? Então, muito obrigada pela atenção e eu estou disponível para questões. Muito obrigado, Maria Vitória, pela brilhante apresentação. Parabéns, né, pela apresentação e o trabalho, fantástico. Eu preciso sair daqui. Como... A apresentação ainda está disponível, né? Acho que é no share screen, né? Que tem que desativar, Novo compartilhamento, né? Pausar compartilhamento, tá? Novo compartilhamento, pausar. Interromper compartilhamento. Consegui. Perfeito. Muito bom. Eu acho que já são 8 horas, mas a professora Maria Vitória aí tem toda a disposição, né, para responder algumas perguntas, né? Então, por favor. Perguntas para a professora Maria Vitória? Posso perguntar? Bom. Sem dúvida. Professor Eduardo. Boa noite. Antes de mais nada, parabéns pelo maravilhoso trabalho, pelo leque tão aberto de possibilidades, nanocarregadores lipídicos. E como eu trabalho na indústria e mexo também com penetração através da pele, não é, com nanopartículas, a gente tem trabalhado um caminho um pouco diferente, o caminho dos transferossomas, o caminho dos transetossomas e dos etossomas, ou seja, as vesículas lipossômicas ultradeformáveis. E o mais bacana é que a gente, junto com o professor Ayrton Abraão, da Universidade do Brasil, conseguimos mensurar a penetração das vitaminas que nós estamos colocando nos transferossomas.
E, primeiro, o tema me deixou bastante curioso, porque é uma coisa que eu trabalho, e, segundo, fiquei, assim, surpreso com os resultados, né? Então, eu entendi que são aplicações tópicas, professor, é isso mesmo? Sim, sim. O objetivo é tratar essas doenças com aplicação tópica, tá? Certo. Então, a minha pergunta é a seguinte: não sei o quanto a senhora tem familiaridade com os transferossomas, mas a senhora imagina que toda essa maravilha dos bloqueadores de fatores de necrose tumoral alfa, colocados dentro de uma partícula ultradeformável, que tem uma coroa hidrofílica e um núcleo, desculpa, uma coroa lipofílica e um núcleo hidrofílico, onde a gente pode colocar praticamente até 2 tipos de componentes, tanto na coroa lipofílica como no núcleo hidrofílico, simultaneamente. Né? O difícil não é penetrar, o difícil é liberar. No caso, eu tenho trabalhado para liberar no extrato de Malpighi e atingir os vasos. Eu tenho colocado 2 tipos de ativos, um só é vitamina D3 transdérmica e o outro é canabidiol transdérmico. Um para o controle da dor, o canabidiol, a inflamação crônica, e o outro para a suplementação vitamínica, no caso de hipovitaminose. E, assim, fiquei maravilhado com os recursos todos. Eu queria ver um jeito da gente trocar umas figurinhas aí, porque eu estou há 4 anos fazendo os transferossomas, estou com os resultados muito positivos e fiquei surpreso com os seus resultados. E eu sou sempre a favor da miscigenação dos conhecimentos. Quanto mais a gente mistura, mais opções aparecem, não é? Então, assim, com toda a humildade, ainda pensando na questão do canabidiol, eu estou com um projeto da FAPESP, um PIP com o Canadá e o canabidiol para o controle da dor. Então, em resumo, será que a senhora veria alguma possibilidade, essa finalmente é a minha questão, da gente encontrar uma forma de ou colocar mais uma alternativa, a gente disponibilizaria o nosso método, as nossas formulações, os nossos equipamentos, a nossa equipe, o que precisasse, e também miscigenar aí, fazer algum tipo de associação com os seus métodos, porque eu vejo assim, o meu problema é a liberação na derme. Eu consigo, quando uso lecitina, quando uso um ativador de membrana, e agora, no caso aí, eu percebo que a senhora quer a retenção no extrato dérmico, não é? Então, eu queria entender um pouco melhor isso e oferecer o nosso recurso, né? Se for possível. Eduardo, de que empresa você é? Eu sou da Funcional Micron. A Funcional Micron é uma empresa que trabalha com micro e nanoencapsulação de ativos nutracêuticos. Nosso forte são produtos para suplementação dietética humana, nutrição parenteral e outra coisa. Então, seu objetivo mesmo é o transdérmico, né? Tem que atravessar. Isso, eu estou com 2 projetos de transdérmico. Nesse sentido, os transfersomas, o nanocarreador que você utiliza, ele é perfeito, né? Então, o objetivo mesmo para esses, ter uma penetração mais profunda, chegando perto ali da circulação cutânea, para você ter o clearance, né? E cair na corrente circulatória, tá? Então, assim, ele é potente para isso, né? As nanoestruturas, eu trabalho para tem que ter a penetração, tem que sobrepor a função barreira, mas todos esses processos que ocorrem, tanto do câncer de pele, como de processos inflamatórios, vitílicos, ele ocorre epiderme e derme também alguma coisa. Então, ele tem que liberar e, de preferência, ficar mais retido naquele local, tá? E a gente está conseguindo isso, né? Eu não mostrei aqui, porque senão ficaria muito longa a apresentação. A gente faz todos os estudos de permeação, tá? Com pele de animal, também tem propostas com pele humana, para verificar se realmente, quanto passa, atravessa, quanto que fica retido,
E aí a gente vai modulando essa formulação nanocarreador com carga, com composição de um agente de penetração, para você ter aquilo, reter mais e permear menos ou nulo, tá? Então, assim, essa é a minha proposta, por isso que a gente trabalha com essas preparações, tá? Do transfersomo, assim, você tem uma tecnologia que é transdérmica, tá? Para eu ter uma liberação tópica, né, vai ter que trabalhar com o sistema, fazer algumas modificações na sua preparação, na sua formulação, tá? Não sei se é isso, mas ele é uma proposta interessante. A questão é que vamos usar transfersoma para liberar transdermicamente um cRNA para silenciar uma determinada doença. O que pode acontecer? Ele cai na corrente sanguínea, você não tem controle. Ele vai silenciar todos os marcadores, onde tiver esse marcador, ele vai silenciar, tá? Independente dele estar exacerbado, né? Porque às vezes você tem um tumor, é naquela região que você tem esses marcadores mais produção acelerada, tá? Então, a gente tem que pensar isso. Ou então, tem que ser uma administração local, que pode acontecer também. Por exemplo, num tumor, fazer administração intratumoral do seu transfersoma, que aí ele pode penetrar na célula, entendeu? Ele não vai ficar tão livre no organismo, tá? Então, talvez, assim, mudar a aplicação, a forma de administrar, tá? E trabalhar com o potencial que ele tem, que é o potencial de entrar tanto através da pele, como também na membrana celular. Tá? Para carregar essa proposta aí dos silenciadores, aí tem que fazer algumas modificações, né? Porque tem que complexar, tem que liberar todo aquele estudo prévio antes de você fazer os estudos de atividade, tá? Mas o laboratório está aberto, a gente está aberto para conversar, o professor Coit também, né? Que a nossa proposta é mostrar as nossas expertises, tecnologias, interagir com o setor privado. Então, nós estamos abertos aí também para conversar. Aí a gente precisa ter aquela conversa assim de técnica, né, e científica, para ver o que você quer, o que a gente pode fazer, tá? Mas eu acho que no canabidiol vai ter muito jogo, porque no canabidiol nós não sabemos se a dor crônica, ela pode ser, a analgesia pode acontecer a nível de receptor local, né, na pele, nas juntas, na junção, ou se ela é a nível central, ou os dois. Então, eu hoje estou focando em jogar o canabidiol na corrente sanguínea e fazer uma ação central, como se fosse um endocannabinoide, e analgesia central, como se fosse um Advil, enfim, esses analgésicos, só que usando o canabidiol. Mas, quando a senhora falou de manutenção na derme e ação local, como eu não tenho isso, a sua proposta, eu não quero colocar dentro da célula, eu quero chegar no receptor nervoso e neutralizar. Então, eu já fiquei animado. Eu falei, puxa, que ideia incrível. Eu nunca pensei que seria possível. Então, não quero amolar, que tem mais gente querendo perguntar, mas se a senhora tiver um e-mail, e se o professor Coit puder patrocinar aí o nosso encontro, eu gostaria de visitá-la e levar os nossos resultados para que a gente possa trocar essas figurinhas. Eu acho que vai dar jogo com o trabalho do Canadá, do canabidiol. Muito interessante. Obrigado, Eduardo. Só para avisar a todos, o doutor Eduardo é o próximo palestrante no webinar do CISDADO. Então, eu acho que já vai poder trocar muitas figurinhas aí, né? Eu gostaria, então, de convidar a professora a Márcia Fantini, né, que está com a mão levantada, para a última pergunta do dia, por favor. Maria Vitória, muito obrigada pela palestra. Terminamos o dia aí com chave de ouro, viu? Parabéns, lindo trabalho, né? Você faz parte disso, Márcia. Mas muito pequeno frente às ideias que tem aí. Mas eu te mandei até um e-mail recentemente, mas acho que você está tão ocupada, te fazendo uma pergunta pelo seguinte, eu fiquei interessada no teu trabalho, mas para outra aplicação. A fim de abril, um pesquisador da Fiocruz, ele foi apresentar um trabalho
são os seminários que tem lá na física, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do grupo de fluidos complexos. E esse pesquisador da Fiocruz, ele trabalhava com terapia, moléculas, proteínas aí para a Covid, né? E aí falou um monte de coisa, falou bastante coisa de vacina interessante, terapia. E aí surgiu, eu fiz uma pergunta para ele, o que ele achava de fazer uma vacina que não fosse injetável, né? Porque tem pessoas fazendo oral, tem pessoas fazendo nasal. Ele falou que a melhor vacina que tem é a vacina com o PET, né? Com adesivo. Aí eu falei, nossa, mas... Aí ele falou, não, que tem que ter umas agulhas, que tem um negocinho. Então, seria factível isso? Porque ele falou para mim que a melhor coisa é ir na farmácia, você compra o adesivo, coloca no braço, tá pronto. Não, tem muita coisa, tem coisas fazendo em cima disso, com as microagulhas, né? Aí são processos um pouco mais invasivos, porque, na verdade, você vai furar, né, o extrato córneo, e essas microagulhas, né, o PET, ele está embebido ali com uma solução com o imunológico, né? E ele penetra na derme, que já tem as células imunológicas e você vai ter a reação, tá? Aí a gente precisa de uma tecnologia das microagulhas, certo? Hoje tem várias empresas no exterior. Mas sem microagulha daria para fazer uma vacina? Não, porque o tamanho é muito grande. O tamanho é muito grande, né? E a dose é grande também, tá? Mas existem propostas que aí a professora Renata trabalha, né, com iontoforese, com ultrassom, que facilita a penetração de forma assim, mais para as camadas mais profundas mesmo da pele, de moléculas grandes. Tá? Mas é interessante, Márcia. Interessante. A microagulha, a gente fica dependente da tecnologia da microagulha, né? Eu não sei se hoje no Brasil nós temos uma tecnologia brasileira para isso. Talvez a professora Renata possa falar sobre isso. Mas ultrassom, iontoforese também é uma área dela. Né? Obrigada. Muito risco, né? Porque vacina você não pode, assim, penetrou um pouco. Não, tem que penetrar. Mas eu estou te passando essa dúvida. É uma ideia boa. Porque foi a resposta que ele deu. Foi um pesquisador da Mas é melhor, A melhor forma é que vai na farmácia, compra o adesivo, né? Coloca e pronto. Segurança, eu falei, nossa, será que é possível? De contaminação, de esterilidade, é muito mais prático. Obrigada, Maria Vitória. Obrigada. Bem, eu tenho certeza que nós temos várias outras perguntas e nós poderíamos ficar aí varar a noite discutindo, mas acho que devido ao tardar aí do horário, né, vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer à professora Maria Vitória pela magnífica apresentação e o trabalho também que vem realizando, né, que já despertou aí o interesse do doutor Eduardo também, né. Isso é uma coisa muito, muito importante para que essa a aproximação, né, entre a academia e as empresas realmente venham a se realizar, né, cada vez mais. Né? Então, eu agradeço a todos pela presença, né, e boa noite, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa obrigado. Noite. Parabéns. Parabéns. Boa noite. Parabéns, Vitória. Boa noite. Obrigado. Boa noite.